A minha família me julga porque eu moro com o meu marido e o marido dele. 3 anos atrás, eu não levava a sério o namoro com o meu marido, que na época era o meu namorado. Era um namoro ioiô. Eu ia e voltava com ele. Terminava sempre com ele e depois eu queria voltar. Eu era muito nova, muito imatura, então eu não levava a sério o nosso namoro. Ao contrário de mim, ele era sempre compreensível. Então ele terminava e queria voltar e ele voltava comigo sem nenhum problema. Ele era muito apaixonado por mim, fazia declaração o tempo todo, carinhoso, romântico e presenteava o tempo todo. Claro, o presente não me segurava. Eu terminava com ele na hora que eu queria. Então se não tava dando, qualquer discussãozinha eu terminava com ele e pronto. E no meio de tanto término, um foi pra valer. Ele foi embora de cidade, trocou de número, eu fui viver minha vida e descobri de repente que eu estava grávida. E foi aí que a bagunça começou. A minha mãe me rejeitou, me colocou pra fora de casa. Sem nenhum acolhimento, a única saída foi ir pra uma igreja pedir ajuda. O tempo foi passando, eu não conhecia a família dele, então eu não tinha com quem pedir ajuda. E com 4 meses eu fui fazer uma ecografia e descobri que minha gravidez era de risco. E na igreja que eu estava acolhida, tinham outras mulheres, então elas precisavam também de ajuda. Mas eu era muito humilhada, eu era a pior de todas, elas me humilhavam bastante. Era o seguinte, era revertido. Cada dia era uma fazer uma coisa. Lavava louça, limpava local e eu fazia a tarefa praticamente sozinha. Eu já tava cansada de fazer tudo isso. Então eu tava grávida de 7 meses, quase 8 meses. Eu tive que ir para o hospital às pressas. E eu fiquei internada no hospital até eu ganhar meu bebê. Completou 9 meses comigo lá no hospital. E só pude sair do hospital quando meu bebê já tava quase 2 meses. E quando ele já tava com 3 meses, eu resolvi procurar um emprego. Então eu coloquei ele na creche e fui trabalhar. E teve um dia, voltando pra casa, tava muito cansada. E eu, de repente, entro no ônibus. E no ônibus que eu peguei, eu em pé, porque tinha muita gente. Então eu reparei assim, quando eu olho de cara dele com o meu ex. Só que ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de um homem. E ele estava abraçado com o companheiro dele. E ali, naquele momento, eu fiquei em choque. Eu fiquei assim, desconfiada. Cara, será que é o que eu tô pensando? Naquele momento, eu abaixei as minhas vistas, meus olhos encheu de água. E eu dei conta que eu amava ele. Eu tentei fugir, mas acabamos descendo na mesma parada. Foi onde eu falei com ele. Eu queria falar tudo o que eu tava sentindo por ele. Eu queria falar o que tinha acontecido durante todo o tempo. Eu queria falar do nosso filho pra ele. E eu não precisei direcionar ele. Ele veio até mim. Ele me abraçou. Ele perguntou se eu estava bem. Que ele sentia muita saudade de mim e o que tinha passado comigo durante todo o tempo. Ele foi muito educado comigo. Então eu pedi a ele um tempo se ele podia conversar comigo a sós. Então a gente ficou um pouquinho sentado na parada. Foi onde eu contei tudo pra ele. Ele me ouviu e ele falou que ele tinha voltado já tinha umas 2 semanas. Que ele tinha comprado uma casa. Que ele tinha voltado feito a vida dele. E que ele nunca tinha me esquecido. E como eu já tinha um filho dele, ele queria refazer a vida. Ele queria criar o filho dele junto comigo. Só que eu não imaginava que ele ia me propor morar junto com ele e com o marido dele. Ele disse que queria refazer a vida comigo, mas ele não podia deixar uma pessoa que ajudou ele na hora que ele mais precisou. Ah, mas eu tinha tudo pra poder recusar. Mas eu não podia recusar, porque eu gostava dele. Eu não queria perder ele mais uma vez. Então nós 3 conversamos e decidimos tudo como ia ser. Eu aceitei criar o meu filho com eles. E depois que eu passei muito sufoco sendo mãe solteira, eu não queria perder a chance de criar o meu filho com o próprio pai. Eles trabalham e eu fico em casa cuidando das coisas. E eles dão de tudo pra mim e pro meu filho, não deixa faltar nada. Depois que meu filho nasceu, a minha mãe veio e me pediu desculpa, me pediu perdão. Eu a perdoei, né? Só que a minha mãe não sabia pela minha boca o que estava acontecendo aqui na minha casa. Pra ela, ele era amigo do meu marido, amigo da gente. Só que eu não dava mais pra poder esconder, que na rua todo mundo já sabe. Só que aí foram contar pra ela que eu tava vivendo a vida 3. E ela falou que isso é uma abominação, que isso é uma aberração, que eu sou uma aberração pra ela, que ela me odeia. O pior é que eu não recebo apoio de ninguém, a família toda, parente, primo, tia, irmãos, tudo virou as costas pra mim por causa disso. Eu queria muito fazer as pazes com a minha mãe, eu queria muito mudar isso, mas eu não quero, eu não consigo deixar o meu filho passar necessidade. Se eu largar o pai dele, eu vou passar muita necessidade com o meu filho. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Deixe aqui no comentário o que você faria no meu lugar. Você toparia viver a vida 3 com seu marido pra poder ter o conforto pra dar pro seu filho? Você acha certo o que eu estou fazendo? Deixa aí nos comentários pra poder ficar